Olá, meus queridos, bem-vindos ao Jardim de Deus, uma clínica para a sua alma. Esse é um programa em que nós trabalhamos corpo, alma e espírito, numa abordagem que vai do psicológico ao espiritual. É uma alegria estar chegando até a sua casa, levando um pouco do que Deus tem nos dado para a cura da alma e a cura das dores emocionais e espirituais. Nosso intuito é ajudar você a compreender o processo pelo qual você está passando e encontrar a saída através daquilo que Deus, que é o Criador de todas as coisas, de todas as ciências, de toda a psicologia humana, tem para te oferecer e te ajudar a sair do lugar que você está para o local onde Ele preparou para você. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o tema esgotamento emocional. É um tema muito importante para os dias atuais. E quem nunca passou por um esgotamento emocional, como nós temos visto nos últimos dias? Na minha prática clínica, tenho recebido em consultório muitas pessoas se queixando exatamente de um esgotamento nas relações pessoais, nas relações com o trabalho, com a família, com amigos, com a sociedade, com toda a aceleração que a modernidade vem trazendo e às vezes nos trazendo também dificuldades para acompanhar. E diante desse quadro, com certeza, uma hora o esgotamento chega. Não só o esgotamento físico, mas também o esgotamento emocional. E é importante que você saiba que o esgotamento emocional, ele pode sim causar um esgotamento físico. E uma coisa não está ligada à outra, mas existe sim uma relação de causa e consequência. Pode ter uma origem emocional, pode ter uma origem espiritual, mas independente de qual seja a origem, uma coisa é certa, o esgotamento chega e a gente precisa saber como lidar com ele. Vamos dar uma olhada agora no texto da Palavra de Deus que vai amparar todo o nosso diálogo a respeito desse esgotamento emocional. Ele encontra-se no livro de 1 Reis, no capítulo 19, e nós vamos ler o versículo de número 4, que diz assim: E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de uma árvore, sentou-se debaixo dela e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Esse texto que nós lemos é a fala de um dos maiores homens da história de Israel. Trata-se do profeta Elias. O profeta Elias, ele foi considerado o maior profeta de sua época, a ponto de seu nome ser lembrado até mesmo nos tempos de Jesus, como o homem que, acima de todos os outros, tinha a capacidade de fazer descer fogo do céu. Um homem que, com um só momento, converteu toda a nação de Israel. Um homem conhecido por fazer milagres, a ponto de muitas vezes compararem o ministério de Jesus ao ministério de Elias. Mas acontece que esse homem, mesmo no seu momento de ápice ministerial, teve um esgotamento emocional. E é aqui, nesse texto, em que nós descobrimos a intensidade desse esgotamento. A primeira lição que a gente tira daqui é que o esgotamento emocional não tem necessariamente ligação com o espiritual. Você está mal emocionalmente, esgotado emocionalmente, não significa que você está mal espiritualmente ou com algum problema espiritual, como pecado, por exemplo, de forma alguma. Quando você observa o contexto em que Elias entra nesse estado emocional, você verifica que coincide com o momento que ele está no ápice da sua vida ministerial. Pensa comigo, um homem que, em uma oração, faz descer fogo do céu, ele está muito bem na sua vida espiritual. Se tivéssemos hoje um evento, um congresso, em que anunciasse a presença do profeta Elias, com certeza muita gente ia estar presente, porque a fama de Elias
corria por todo o território de Israel. Todos sabiam quem era Elias e o conheciam como homem de Deus. Corroborando com esse pensamento, vêm os sinais que o seguiam. Elias havia orado para que parasse de chover e aqui nesse dia ele ora novamente para que voltasse a chover após um período de 3 anos. E quando ele ora, a chuva cai. Nesse mesmo dia, Elias ele elimina a idolatria de Israel, convertendo toda uma nação a Deus. Também nesse episódio, ele extermina os profetas de Baal. Então, é um momento em que, ministerialmente e espiritualmente, Elias estava muito bem. Acontece que, durante aquele dia, mesmo com todos os sinais que Elias realizou, mesmo com toda a aparente tranquilidade na forma com que ele falava com os profetas de Baal, num tom às vezes até um pouco sarcástico, dizendo, olha, orem mais alto, gritem mais, porque pode ser que ele esteja dormindo. Quem olhasse aquela cena diria que Elias ele estava naquele momento muito tranquilo e muito seguro. E eu acredito que realmente estava. Elias estava naquele momento em espírito. Ele estava no movimento espiritual. E como espiritualmente ele estava muito bem, essa tranquilidade com certeza era verídica. E quando ele ora, desce fogo do céu, toda a nação se converte. E Elias então elimina a idolatria. Elias consegue orar para que chovesse. Elias ele consegue correr à frente dos cavalos de Acabe, o que implica talvez em um ato sobrenatural. E Elias então vai naquela noite dormir no ápice da sua jornada ministerial. O homem que realmente impressionou e converteu toda a nação de Israel com sinais e maravilhas, que testificavam que Deus estava com ele. Acontece que no dia seguinte, Elias acorda com uma mensagem da rainha Jezabel. E ela, muito furiosa por Elias ter eliminado todos os profetas de Baal, ela agora manda para ele uma mensagem dizendo que faria com ele a mesma coisa que ele havia feito com os profetas de Baal. Um homem que havia enfrentado 850 homens e vencido, agora se vê fragilizado diante da ameaça de uma única pessoa. Elias reage àquela ameaça fugindo, deixando para trás o seu secretário, deixando para trás a sua jornada ministerial, o ápice da sua carreira ministerial e sozinho vai em direção ao deserto. E nessa fuga pelo deserto, chega em determinado momento em que ele para debaixo de uma árvore e faz uma oração a Deus. E nessa oração, Elias diz, Deus, tira minha vida. Em outras palavras, Deus, eu quero morrer. Eu não aguento mais. Elias estava agora passando justamente por uma estafa, por um cansaço espiritual, não, emocional. Isso nos prova que mesmo você estando bem espiritualmente, emocionalmente, você pode estar ferido, você pode estar abalado ou você pode estar esgotado. Bom, o que nos traz esgotamento espiritual? A luta do dia a dia pode trazer um esgotamento espiritual. A batalha espiritual também pode nos trazer um esgotamento emocional. E a gente vê então que quem tem espírito e está bem espiritualmente, também tem alma e pode não estar bem psiquicamente. Alma é uma palavra que do grego significa psique, alma. Então, quando você não está bem psicologicamente, você não está bem na sua alma. E a alma, ela sofre influências do mundo natural, assim como o espírito sofre influências do mundo espiritual. E embora haja uma conexão entre espírito e alma, aquilo que afeta a alma
vindo do mundo natural, pode causar a ela um adoecimento, um esgotamento que, se prolongado, causa alterações que são neuroquímicas, padrões mentais que a longo prazo podem adoecer, inclusive, o corpo. A atividade ministerial é uma das coisas que podem trazer o esgotamento psicológico. Lidar com pessoas, com relacionamentos entre pessoas, com crises, com conflitos, se você não conseguir administrar isso muito bem, você pode entrar num estresse e esse estresse adoecer a sua alma e possivelmente, a longo prazo, adoecer o seu corpo, num processo chamado psicossomatização. E segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% das doenças elas são psicossomáticas. Então, preste atenção, um esgotamento emocional vem de relacionamentos pessoais, vem de relacionamento do meu eu com o outro. Então eu posso me esgotar emocionalmente na minha relação familiar, por exemplo. Lidar com a família pode muitas vezes me trazer um esgotamento emocional grande. Lidar com os colegas de trabalho, com as pressões do trabalho, podem me trazer também um esgotamento muito grande da ordem emocional. Atuar intensivamente, sem tempo de descanso, no ministério, também pode trazer o esgotamento emocional. Afinal de contas, você está sempre lidando com pessoas, não é mesmo? Esse esgotamento vai te adoecer. E aqui na clínica, nós temos também a solução de Deus para que você consiga sair desse estado e se colocar numa posição que, de fato, Deus preparou para você, onde você não é adoecido pelo seu entorno, mas você consegue se blindar de tal forma e ser fortalecido pelo seu espírito, pelo Espírito de Deus em contato com o seu espírito, que o seu emocional consegue não manter linkado aos problemas que estão ao seu redor. Em outras palavras, se você seguir o que a palavra está dizendo aqui, você vai conseguir agir exatamente como o salmista Davi disse. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, minha situação ao redor, ela é terrível, ela é o vale da sombra da morte, mas do lado de dentro, ele diz, não temerei ao mal algum. A lógica é, quem está no vale da sombra da morte é afetado pelo vale da sombra da morte e passa a sentir medo. Na proposta de Deus, você, ainda que esteja no vale da sombra da morte, o seu estado emocional é blindado pelo espiritual. E aí então você não teme, porque você não é alterado pelos problemas à sua volta. Vamos ver como é que Deus agiu nesse caso, para se tratar da alma. Bom, primeiro, ele observa que Elias, após fazer essa oração, deita e dorme. E qual foi a reação de Deus? Deus envia um anjo para encontrar-se com Elias. E a única ordem que o anjo tem é, coloca para ele o pão cozido na brasa e água. Desperte-o e diga para ele, come e bebe. E assim aconteceu, o anjo foi até o local e Elias comeu, bebeu e voltou a dormir e o anjo retorna então para o céu. Deus manda o anjo pela segunda vez e outra vez o anjo desperta Elias e manda que ele coma e beba. Observe que Deus respeitou um tempo de sono de Elias, entre o intervalo de uma refeição e outra, mostrando que o tratamento que Deus dá para as questões do esgotamento emocional não é espiritual, mas sim psicológico. Deus poderia ter estendido as mãos sobre Elias e dito apenas, receba. E a partir daí, Elias ser restaurado. Mas não foi assim que Deus fez. Deus respeitou o processo psíquico e orgânico da recuperação de Elias. Então Deus manda que ele se alimente e descanse. E outra vez, se alimente e descanse. Quando Elias então está preparado por esse tratamento que é orgânico, ele se levanta e continua em direção ao deserto, chegando então numa caverna.
Deus vai agora pessoalmente até a caverna para continuar o tratamento de Elias. Quando Deus chega nessa caverna, ele pergunta para Elias: o que fazes aqui, Elias? Note que Deus não precisaria fazer essa pergunta. Deus estava acompanhando Elias por todo o trajeto. Deus viu quando Elias orou no deserto pedindo a morte. Deus viu quando Elias deitou para dormir. Deus enviou o anjo porque estava vendo a necessidade de Elias, de sorte que Deus sabia que Elias estava na caverna e por que ele estava na caverna. Portanto, essa pergunta que Deus faz a Elias tinha um propósito psicanalítico. Deus queria que Elias falasse. Quando você fala, você traz amarração. O que vem a ser isso? Tecnicamente dizendo, amarração é quando você consegue condensar na palavra aquilo que você está sentindo. O acesso é abstrato, o acesso é difícil de ser contido. O afeto ele é muito subjetivo, mas quando você consegue transformar ou traduzir o afeto em palavras, você o concretiza. Você então dá a ele uma amarração. Por isso que é importante a fala. E Deus entende desse processo. E ele provoca a fala com Elias. Ele diz: Elias, o que você faz aqui? Elias então dispara a sua narrativa. E ele coloca na sua narrativa uma série de queixas, alegando que ele está esgotado, que ele está sozinho, que ele não pode contar com ninguém mais. E a gente observa na fala de Elias a existência de uma angústia de desamparo. Deus, então, trata Elias como um verdadeiro psicólogo. Ele permite que Elias coloque para fora, através de palavras, tudo aquilo que ele estava sentindo. E Deus sabe a importância disso, afinal, foi Ele que nos fez. Quando Elias coloca tudo aquilo para fora, é como se ele estivesse dando uma amarração. Você já teve a impressão que, às vezes, uma ideia sua é tão grandiosa que você fica encantado com ela, mas quando você experimenta transformá-la em palavras para poder contar para alguém, a intensidade dela não parece que diminui de tamanho? Pois é, com os afetos negativos acontece a mesma coisa. É por isso que às vezes a pessoa sai de uma sessão de psicoterapia dizendo: estou mais leve, estou me sentindo muito melhor. Porque na verdade ela conseguiu condensar, ela diminui o peso do que ela está sentindo. Falar, portanto, é importante. Entretanto, é importante também que você fale para uma escuta qualificada. Não é para você ficar falando para qualquer pessoa ou para qualquer conselheiro que chegue à sua frente se apresentando como uma pessoa capaz de te ajudar. Muito cuidado com isso. Quando você observa a ação de Satanás em relação a Jesus, a primeira proposta de Satanás para Jesus no deserto foi: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Isso porque a Bíblia diz que Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Satanás se aparece então com a proposta de ser alguém que chegou para ajudar a resolver o problema. Mas na verdade, aquilo era só um laço. Então, muito cuidado para com quem você vai transformar em palavras os seus afetos. Procure uma escuta qualificada e confiável. Procure o seu pastor, se você o segue na sua igreja, se você o acompanha, com certeza você já o conhece o suficiente para saber que ele é essa escuta qualificada para você. Se não, procure um psicólogo que seja também confiável para conduzir você nesse processo. Importante que você entenda que coisas espirituais se resolvem espiritualmente, mas coisas psicológicas se resolvem psicologicamente. E o esgotamento emocional é uma delas. Deus insiste num tratamento terapêutico através de repetição. Outra vez Elias corre para a caverna. Outra vez Deus entra na caverna e pergunta para ele a mesma coisa. O que você está fazendo aqui, Elias? Ora, Deus insiste no processo, mesmo sabendo que Elias
desencadearia as mesmas respostas e as mesmas queixas. Mas isso é porque psicoterapia é coisa que você faz e alcança através da repetição. Somente uma repetição te leva à construção de um novo padrão mental. Essa é a proposta que a clínica Jardim de Deus traz para você. Nós compreendemos os seus processos de formação de angústia, conseguimos entender e identificar quais são as causas do seu esgotamento emocional e, a partir desse conhecimento, através de uma escuta qualificada, baseada na palavra de Deus e baseada na psicologia, é que a gente consegue, então, te conduzir a um processo de encontrar-se consigo mesmo, a fim de você conseguir dessignificar todos esses males que estão ao seu redor, que são reais. Eu acredito neles. Acredito que você realmente esteja passando por problemas, mas você vai ser capaz de andar pelo vale da sombra da morte sem ser alterado pelo aquilo que o vale da sombra da morte tem a oferecer. Isso é um fortalecimento que ocorre quando você ressignifica seus complexos e fortalece o seu espírito para que a partir daí a ligação entre um e o outro possa servir de apoio. Portanto, gente, vida espiritual tem que ser cultivada dia a dia, mas o emocional não pode deixar de ser priorizado também. É necessário que as duas coisas andem juntas. Bom, se você está passando por uma situação como essa, no esgotamento emocional, eu agora quero orar com você. Feche os seus olhos, se liga com Deus e entra comigo em oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar nas suas mãos o coração, a alma e a mente dessa pessoa que está passando por um esgotamento emocional. Deus, que ela possa estar sendo, nesse momento, direcionada a uma experiência com o Senhor, onde o Senhor conseguirá conduzi-la por um processo que vai ressignificar a sua história, ressignificar a sua mente e também trazer novas condições de caminhar por esse mundo sem ser afetado pelos problemas da vida. Que ainda, Deus, que os mares se levantem bravios contra a vida dela, a presença do Senhor trará bonança e a confiança nisso fará com que ela caminhe por meio da tempestade sem se abalar. Seja o teu Espírito com ela agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Acompanhe agora alguns dos testemunhos do que aconteceu com as pessoas que foram à clínica Jardim de Deus. Confere aí. Então, a princípio eu vim acompanhar o meu marido, mas como Deus tem um propósito para todas as coisas, né? Eu creio que não era isso que ele queria. Então eu aprendi muito, foi surreal o que eu vivi aqui. E assim, eu dou uma sugestão, né, para quem vem para a clínica, né? Vem para a clínica Jardim de Deus, é maravilhoso. A gente coloca nossas emoções todas no lugar, é um lugar de Deus mesmo. Realmente o nome faz jus, né? Porque é uma clínica de Deus, é maravilhoso. Nós vivemos coisas surreal aqui. Amém, a paz do Senhor, irmãos. É a primeira vez que eu venho aqui na clínica, maravilhado pelo tratamento de todo mundo, o comprometimento, né, a princípio, e assim, tudo que eu vim em busca, estou saindo daqui completo, renovado, e faço um apelo, venha mesmo para a clínica e aproveite o máximo, que o que vocês tiverem dúvida, tal lugar de esclarecer as dúvidas é esse daqui, viu? Que Jesus abençoe, estamos aguardando vocês aqui. Amém. Faça como eles, venha viver também o sobrenatural de Deus, ser surpreendido aqui nesse lugar. Nós aguardamos você. Se você tem passado, então, por questões de desgaste emocional, nós temos algumas ferramentas para te ajudar a sair dessa situação. Você está convidado a participar conosco da Clínica Jardim de Deus, uma imersão que acontece a cada 2 meses. E você pode se inscrever no nosso site, clinicajardimdedeus.com.br. Também você pode nos acompanhar no nosso Instagram, @Clínica Jardim de Deus, onde você terá acesso a conteúdos, a lives e também a oportunidade de falar conosco. Você pode se inscrever
também na Clínica Jardim de Deus ou fazer contato conosco pelo WhatsApp, através do número 31 99720 9899. E por fim, se você precisa de um contato mais presencial e pessoal com a nossa equipe, o culto Jardim de Deus acontece todas as quintas-feiras na sede da Igreja Batista Getsemane, às 19h30. Nós aguardamos você lá, será um prazer tê-lo com a gente. Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos no nosso próximo programa Jardim de Deus, uma clínica para a sua alma. Até lá!